Olá, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para estarmos fazendo a nossa aula. Vamos fechar os nossos olhos e pedir que o Senhor nos abençoe? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que tem nos dado o crescimento e o conhecimento do Senhor a cada dia. Abençoe a cada coração, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o Breve Catecismo. Estamos na nossa terceira unidade e hoje é a última pergunta da terceira unidade. O que é o ser humano? E a pergunta anterior foi: como você sabe que tem uma alma? E a resposta foi: a Bíblia me diz. Vamos estar lendo o nosso texto de hoje em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. O texto diz assim: Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E a primeira parte eu quero destacar: eis o que tão somente achei que Deus fez o homem reto. Como eu falei, crianças, hoje estamos encerrando a terceira unidade do Breve Catecismo, com o tema: o que é o ser humano? Então, nossa pergunta de hoje é: em que condição Deus fez Adão e Eva? E a resposta é: Deus os fez santos e felizes. De acordo com a palavra de Deus, existe somente uma raça, a raça humana. E os nossos primeiros pais foram Adão e Eva. Deus os fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deu a eles uma natureza física, os seus corpos, e uma natureza espiritual, que é a alma, o espírito que está em nós. Assim como Deus é perfeito, Ele fez tudo perfeitamente. Adão e Eva, os primeiros humanos da terra, foram feitos santos, perfeitos e felizes. Eles foram feitos num estado de inocência, sem culpa alguma, santo, puro. Eles foram feitos com a pureza e em perfeita comunhão com o Criador. Adão e Eva, os primeiros humanos da terra, foram feitos perfeitamente santos e felizes, num estado de inocência, puro, livre de qualquer culpa e em perfeita comunhão com o Criador. Adão e Eva, eles tinham um perfeito conhecimento e eram santos no coração porque Deus os fez assim. Em seus corações tinha plena felicidade, porque ambos se completavam em uma família constituída por Deus, a primeira família constituída por Deus. Então as suas existências glorificavam a Deus, fazendo-os assim seres felizes, e era a presença de Deus que lhes proporcionava essa felicidade. Eles foram criados santos, ou seja, consagrados ao próprio Deus. Dedicado, a sua existência era dedicada ao Criador. Felizes eles foram criados, porque a presença de Deus preenchia os seus corações, as suas vidas. E ser felizes na Bíblia, criança, traz um amplo sentido desta palavra feliz, muito mais amplo do que nós pensamos. O sentido bíblico da palavra felicidade. Felicidade é um bem-estar, eles viviam num bem-estar. E felicidade é muito mais, é ser abençoado por Deus, tanto física como espiritualmente. Deus, o Criador, era o centro
da felicidade de Adão e Eva. E eles desfrutavam de uma perfeita comunhão, conexão com o Pai. Crianças, quando temos um verdadeiro relacionamento com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, podemos preencher a nossa vida, o nosso coração de felicidade. A consciência de que pertencemos a Deus, de que Ele nos criou, nos dá o desejo de sermos santos para Ele, separados para o seu louvor, para a sua glória. E assim vivermos todos os dias da nossa vida, vivermos para o Senhor. Então, a nossa pergunta foi: em que condição Deus fez Adão e Eva? Ele os fez santos e felizes. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais essa lição, encerrando aqui a nossa terceira unidade, o que é o ser humano. Vamos fechar os olhos, crianças, e orarmos? Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos completa com a sua presença, nos chama a ser santos, separados, para vivermos para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Eu quero falar com vocês hoje sobre o tema santidade, né? O tema da nossa lição hoje é Viva em Santidade. Nós temos como texto base 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 13 até o versículo 25. Diz assim: Por isto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Oremos. Senhor, nesse instante nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Ó Deus, e queremos pedir ao teu Espírito que fale conosco, ó Deus, a cada dia, a cada instante, e especialmente hoje, através da ministração da palavra do Senhor, ó Deus, sobre um assunto que nós muito precisamos viver, que nós muito precisamos, Senhor, praticar, como expressão da nossa fé, como expressão do nosso louvor, como expressão da nossa identificação com o Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos por cada um
que nos assiste nesse momento. Que o seu Espírito, Senhor, possa visitar cada lar, cada família, cada coração. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por este instante, Senhor. Amém. Ok, então tá aí o apóstolo Pedro, né? Pedro foi o discípulo de Jesus, andou com Jesus, né, durante o período do seu ministério aqui na terra. E quando Jesus foi assunto aos céus, antes um pouco, Jesus deu a ele as chaves e disse: olha, apacenta a minha igreja. E aqui, nesse momento, no livro, né, na epístola de Pedro, ele dirige-se a um determinado grupo de igrejas e trata-se de um contexto histórico por volta do ano 64, por aí assim, em que Roma dominava e que Nero, né, se levantava contra os judeus, contra os cristãos, e era um período que precedia, né, Pedro escreve no momento que precede uma grande perseguição aos cristãos. E a sua epístola, ela veio no sentido de fortalecer os irmãos dessas igrejas a que tivessem uma vida de santidade, a que buscasse a santidade, certo? E dentro dessa perspectiva de Pedro, nós estaremos estudando esse tema, né? E algo ainda que ele aborda, a questão da santidade, é como ela se expressa no amor que nós temos, em parte, né, ela deve se expressar no amor que nós temos uns para com os outros. De um modo geral, a epístola de Pedro, né, essa carta de Pedro, essa primeira carta de Pedro, ela fala muito sobre Deus, né? É dito que nós temos aqui aproximadamente 39 citações da palavra Deus, e é tão pequeno, né, e no entanto ele usa diversas vezes o nome do Senhor. Então ela é uma carta extremamente teológica, teocêntrica, né, em que Deus é o centro. Logo nos primeiros versículos, né, no versículo 1 e 2, ele vai dizer assim, ele abre a sua carta dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, a Ásia e Bitínia. Esses eleitos, né, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. É interessante que ele já vem abrindo, nos dizendo: vocês são eleitos de Deus. E pensando na igreja, né, pensando em nós somos eleitos. Nós também somos chamados por Deus, escolhidos pelo Pai, em santificação pelo Espírito. Então, a santificação é uma obra que o Espírito Santo vai produzindo em nós dia após dia, para que possamos obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, né? E termos em nós, de fato, as marcas de Cristo, né? Através do sangue de Jesus. Ainda na epístola de Pedro, ele vai falar de Deus como vivo, né? Como sendo, enquanto várias nações na época tinham lá seus deuses, alguns que estavam mortos, que ressuscitavam a cada vez que vinha a primavera, ou, né, pessoas, santos que não respondiam. Ele fala de Deus como sendo um Deus vivo, como sendo um Deus presente. No versículo 23 ele vai dizer: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, cuja vontade é realizada. Esse Deus a quem Pedro se refere, a quem nós servimos, é um Deus cuja vontade se cumpre, porque assim é a vontade de Deus, diz o versículo 5, que fazendo bem façais emudecer a ignorância dos homens insensatos.
Esse nosso Deus também é um Deus que conhece de antemão os que são seus. O versículo 2, né, diz: eleito segundo a sua presciência. Presciência diz respeito a um conhecimento antecipado. Então a Bíblia vai dizer em outros versículos, né, em outro versículo, aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. E Pedro vai dizer, né, eleito segundo a presciência, segundo o pré-conhecimento que Deus tem. Então ele nos elegeu para que a palavra dele permanecesse sempre e fosse propagada através de nós. É o que diz o versículo 25. Ainda sobre Deus nesses primeiros versículos, né, ele vai dizer de Deus como Pai, de Deus como Santo, de Deus como Juiz, como fiel e como Criador. Um dos atributos de Deus que Pedro destaca nesse texto é a santidade. Deus é santo. Eu gostaria de ler com vocês Levítico, capítulo 11, versículo 44, que diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Vós sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. Então Deus vem ordenando para que o seu povo seja santo, como ele é santo. Pedro, né, aqui no versículo 15 e 16 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós também em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, fazendo uma referência à leitura, né, do livro de Levítico, que certamente Pedro tem claro conhecimento das Escrituras. A santificação, amados, não é uma opção para o povo de Deus. Por que falamos? Por que falar sobre santificação? Na verdade, antes da queda, Deus criou o homem, né? Nós sabemos que Deus criou o homem perfeito, segundo a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança de Deus no homem não diz respeito às nossas características físicas, não diz respeito aos meus olhos, às minhas mãos, ao meu cabelo, né, a cor da minha pele. A imagem e semelhança de Deus no homem diz respeito à condição moral, à condição espiritual do homem. Então diz respeito ao homem ter razão, diz respeito à santidade, diz respeito ao amor, né? Diz respeito a esses atributos que Deus tem. Então são esses atributos que Deus comunicou com o homem, fazendo-o segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Porém, quando Adão pecou, né, houve a queda da humanidade, ele representa a humanidade. Então, toda a humanidade tornou-se pecaminosa por causa do pecado original, né? Por causa de um homem entrou o pecado em toda a humanidade, diz as Escrituras. E no longo dos anos, né, Deus foi apontando caminhos para que o homem pudesse não propriamente se justificar, mas que ele pudesse se aproximar de Deus e ter os seus pecados expiados. E quando nós chegamos no livro de Êxodo, Levítico, Números, Êxodo e Levítico mais precisamente, né, nós temos uma série de instruções a respeito de como nos apresentar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos purifique dos nossos pecados e nos conduza em santidade. Então, esse ato deveria ser acompanhado, né, essa oração, essa contrição de coração, ela deveria ser acompanhada de sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa. Então, era dessa forma. Então, que o homem buscava essa aproximação com Deus. Porém, todos esses rituais apontavam para Jesus, apontavam para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de fato, né? Então, quando Jesus veio, morreu, ele ofereceu como sacrifício vivo, perfeito, santo,
agradável diante de Deus. Ele se apresenta como o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo para morrer para a remissão dos nossos pecados. Agora, Jesus apenas morreu para a remissão dos nossos pecados, como tantos outros cordeiros morreram no passado, como tantos outros novilhos morreram no passado? A grande diferença é que Jesus se oferece como sacrifício único, perfeito. E ao morrer, Jesus não apenas morreu, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, não há mais necessidade de se oferecer vidas, sacrifícios, animais para a expiação do pecado. Mas o fato de Jesus ter morrido para a expiação dos nossos pecados é justamente para nos levar a essa condição, né, de santificação, de pureza diante de Deus. Logo, para o povo de Deus, ser santo não é uma opção, é uma obrigação, certo? É um mandamento divino. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. A santificação é uma obra que o Espírito Santo realiza em nós, alterando progressivamente o nosso interior, libertando-nos mais e mais do pecado e desenvolvendo em nós as virtudes do caráter cristão. Para que a santificação aconteça, é necessário que obedeçamos ao Senhor. E como nós obedeceremos ao Senhor? Observando conforme a palavra. As Escrituras dizem, né? Como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Como poderá o jovem manter separado o seu caminho? Observando-o conforme a palavra. A lição de hoje é sobre, então, a nossa santificação. O apóstolo Pedro, após falar da esperança, né, apresenta um mandamento à igreja: ser santo, viver em santidade. Tânia, mas o que é santificação? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes usavam um turbante na cabeça, usavam uma tiara escrito santidade ao Senhor. Porque eles eram homens, ou foram homens, que foram separados por Deus para um serviço especial no meio do povo do Senhor. E Deus hoje nos chama para sermos sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, nós devemos ser separados. Não tem necessidade de andar com uma faixa na minha testa escrito separado, santo. Eu tenho que mostrar isso no meu dia a dia, no meu comportamento, no meu modo de ser, no meu modo de pensar. A salvação em Cristo conduz a pessoa a viver em santidade. Santificação, né, indica que o cristão é alguém que foi separado do pecado para servir a Deus, para ser usado por Deus. O versículo 1, do 13 ao 15, o capítulo 1, do versículo 13 ao 15, diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente pela vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Todo cristão pode dizer a respeito da santificação, certo? Que ele foi santificado, está sendo santificado e será santificado plenamente. Ou seja, nós podemos falar da santidade em 3 tempos diferentes: passado, presente e futuro. Passado, porque quando nós fomos alcançados pelo amor, pela salvação de Cristo, nós já de imediato
né? Fomos santificados em Jesus Cristo para sermos santos. Certo? Nós podemos falar da santificação no presente, certo? Porque ela é uma obra livre e incondicional da graça de Deus sobre nós, que opera em nós uma mudança contínua, libertando-nos dos hábitos pecaminosos e nos conformando à semelhança de Jesus. Romanos 8 vai dizer: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, né, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a obra de santificação, ela é presente continuamente nas nossas vidas. E pensando nela, na santificação no futuro, é porque haverá um dia em que nós alcançaremos a santificação plena. 1 Tessalonicenses diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro fala aqui sobre a santificação, né? Que ela é uma operação graciosa e continuada do Espírito Santo. E para que ela se realize nas nossas vidas, é necessária disposição da nossa parte. Não é possível haver santificação no nosso corpo, no nosso proceder, se eu não tiver uma predisposição. Eu sou crente. Aí meu colega me chama para poder ir para boate, para bebedeira. Eu vou. Eu estou mostrando, eu estou testemunhando com esse comportamento que eu sou separado. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais do que nunca, nós temos sido bombardeados com tanto lixo, né? Esses dias, agora que a gente está de quarentena e a gente não está muito podendo sair de casa, a tendência é nós ligarmos a televisão, colocarmos em temporadas, em Netflix, né? E gastarmos horas e horas do nosso tempo assistindo essas produções. E olha, vou dizer, é difícil a gente selecionar uma produção que seja de fato edificante, ou que ao menos influencie pouco a vida do indivíduo. Nós temos muitas produções que incentivam o adultério. Nós temos muitas produções que incentivam uma vida sexual livre, que incentivam o uso de drogas, que incentivam a violência, que incentivam o roubo. E a carta aos Romanos diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, com a proposta que o mundo oferece para você. Permita-se transformar pela renovação da vossa mente. E isso é um esforço. Nós precisamos, como diz Pedro, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Eu tenho que buscar a sobriedade, eu tenho que buscar o entendimento. Eu tenho que querer esse entendimento de que essas coisas são ruins para mim. De que o que é ficção não deve interferir, não deve influenciar na minha vida
desde que aquilo seja uma proposta pecaminosa. No segundo momento, então no primeiro nós precisamos cingir o entendimento, preparar a nossa mente para agir. Então o meu pensamento tem que voltar-se para o que é o melhor. Segundo, nós precisamos ter autocontrole, sendo sóbrios. O nosso espírito deve estar lúcido, alerta, como alguém que não usa droga, que não está sob efeito de álcool, que está pleno de si. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando quem possa tragar. Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, tinha uma música, eu vou cantarolar ela para vocês. Minha mãe cantarolava ela pra gente. Toma cuidado, irmão, toma cuidado. Toma cuidado com a falta de união. Se o inimigo entrar, você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. E minha mãe cantava muito essa música pra gente. Mas a verdade é que realmente ele vem de forma muito sutil. Ele chega de forma muito sutil. E nós precisamos estar sóbrios e vigilantes. A gente não pode dar bobeira. Em terceiro, para que nós possamos buscar essa santificação, nós precisamos concentrar exclusivamente na graça e esperar inteiramente para que ela, sendo trazida na revelação do Espírito Santo, possa nos levar a essa condição de santificação. E o que envolve a santificação é uma das propostas de nós pensarmos hoje. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Que procedimento? O que envolve esse proceder para eu ser santo? Primeiro, eu tenho que pensar na santidade por uma identificação minha com o próprio Deus, certo? Se eu sou filho de um Deus santo, eu tenho que mostrar que eu tenho esse DNA em mim. Eu tenho que revelar que essa imagem de Deus, ela precisa se refletir no meu caráter. Ela precisa se refletir no meu comportamento. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Deus nosso. Ou seja, nós somos santificados em Cristo Jesus para sermos santos. Todo cristão verdadeiro é um santo diante de Deus, ainda que continuemos a pecar, ainda que continuemos sendo pecadores. Mas nós podemos pedir ao Senhor que nos purifique, que nos santifique e que nos conduza a um comportamento reto diante dele. Outro motivo, outra razão, outro aspecto que a santificação envolve é a referência à absoluta santidade de Deus. Deus é santíssimo. Isaías, ele declara: santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, Deus é santíssimo. E como Ele é santo, Ele é o nosso modelo de vida. Nós devemos imitá-lo, como Ele nos chama: sede meus imitadores. Sede santo, porque eu sou santo. Em Efésios diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Os filhos têm uma tendência natural de imitar os pais. É claro que alguns aspectos eles vão fugir, O que tem tendência a ser um bom filho, as características boas dos pais, eles vão tentar
imitar. E por que não procurarmos imitar o nosso maior modelo? O próprio Deus, o próprio Cristo, sendo santo. Nós precisamos ainda mudar, tornar-vos santo, tornar-nos santos em todo o nosso procedimento. Tornar-se santo é viver de acordo com um novo modelo, é seguir novos moldes, implica deixar as paixões do pecado e viver em santidade. Aqui o texto vai nos dizer em Colossenses, né, que nós somos filhos da obediência e não da desobediência. Colossenses 3, do versículo 5 ao 11 diz: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, e segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Como filhos da obediência, devemos fugir de todas essas inclinações carnais, buscando a renovação para o pleno conhecimento e desenvolvimento da imagem daquele que nos criou. Como motivações, né, para sermos santos, para buscarmos a santificação, nós temos o próprio Deus, o convite ou a ordem do próprio Deus. Aliás, não é nem convite, né? Quando diz sede santo, isso é um imperativo. É sede. Eu tenho que ser santo porque a palavra de Deus me diz para ser santa, como Ele é santo. Não é para você ser santo como a Tânia é santa, porque eu não sou santa como Deus é santo. Eu tenho que ser santa como Deus é santo. Esses dias eu vi um post engraçado, né? Alguém compartilhou comigo. Até o padre Fábio, né, fez uma tatuagem. Eu posso. É engraçado, né? Chega assim a ser meio hilário. Até o padre fez, por que eu não posso fazer uma tatuagem? Não quero dizer com isso que nós não possamos fazer tatuagem, de forma alguma, não é essa a questão. Eu estou colocando no sentido de, se ele, que é padre, pode, porque nós mortais não podemos. Então, é mais ou menos por aí assim. Porém, as Escrituras nos chamam, né, para nos santificarmos. E dentro dessa questão da santificação, do porquê ser santo, né, eu tenho alguma motivação, o que me motiva a buscar a santificação? A primeira questão, como nós dissemos, a palavra de Deus, né, ela nos chama a ser santo. Então, esse é o primeiro motivo. E a palavra de Deus nas nossas vidas, meus amados, ela é tudo. A palavra de Deus, ela é semente que nos deu vida, como a gente acabou de ler aí, 1 Pedro, no versículo 23. A palavra de Deus é água que lava, que purifica, que sacia a nossa sede. Ela é instrumento divino para a nossa santificação, para fortalecer a nossa alma. A palavra do Senhor, ela é como espada, né? Mais cortante que espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Então, assim, essas devem ser, né? Essa deve ser a nossa motivação primeira, porque a palavra de Deus, que tem a autoridade divina, nos
chama a ser santo, né? Nos ordena a sermos santos. Outro motivo porque nós devemos buscar a santificação é porque um dia nós seremos convocados, nós seremos julgados, certo? A Bíblia diz assim no versículo 17, né? E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Então nós devemos também buscar a santificação, porque seremos julgados, certo? Não exatamente para a salvação, né? Porque para a salvação é Cristo quem nos dá. Mas nós devemos buscar sim a santificação, né? Tendo em vista que Deus, como juiz, como Pai, Ele vai julgar cada um. Tá? E interessante nesse julgar de Deus, Ele é tão justo, porque Ele não olha para a aparência. Quando a gente vê o exemplo de Davi, né? Quando Deus mandou Samuel escolher Davi, Deus disse para Samuel assim: não olhe para a aparência, certo? Por quê? Porque o Senhor vê além, o Senhor vê o nosso interior, o Senhor vê o nosso coração. Então a santificação, ela deve ser não apenas externa. Não adianta de nada, eu não vou tatuar meu corpo, eu não vou na boate, né? Eu não vou me prostituir, eu não vou adulterar, eu não vou roubar. Mas se o meu coração está impuro diante de Deus, Ele está vendo, né? E Ele conhece, Ele sonda o meu coração. Um terceiro motivo, né, para que nós busquemos a santificação é por conta da redenção que Deus nos trouxe através de Cristo Jesus. E aí entra, né, os versículos 18 ao 21, que vai nos dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, certo? Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Então que nós realmente possamos valorizar esse alto preço que foi pago, como eu já mencionei, né, com vocês, que Jesus pagou esse preço por nós. O Redentor é Jesus, aquele que pagou o preço, que tinha condições de pagar o preço. Porque um detalhe que é interessante na leitura bíblica é: para ser o resgatador, para ser o Redentor, tem que ser um parente próximo, tem que ser alguém que queira e tem que ser alguém que tenha condições de fazê-lo. E Jesus traz em si todas essas características. Ele assumiu a forma de homem, tornou-se semelhante a nós, e isso dá a ele a legalidade de pagar o preço no nosso lugar, por nós, né? Como também ele era sem pecado, sem mancha, né? Ele se ofereceu como sacrifício no nosso lugar, então ele tinha propriedade para fazer, para se oferecer como sacrifício, como redentor. Tá? E ele quis fazer. Quando ele estava próximo, né, da morte, de ser levado para o Calvário, ele ora, ele chora diante de Deus, ele fala: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, se não, cumpra-se a sua vontade. Então ele se dispôs a querer pagar o preço. E nós devemos valorizar esse sacrifício de Jesus, de nos redimir, de pagar o preço pela nossa salvação. E ainda, quando nós pensamos sobre as motivações para a santificação, a gente também pode pensar sobre a maior prova da santificação, certo? Como eu exteriorizo que eu sou santo, que eu estou buscando a santidade? Eu posso exteriorizar isso, ou eu devo exteriorizar essa santificação que ocorre na minha mente, que ocorre na minha vida, através do amor, certo? Jesus Cristo disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amados, eu sei que amar não é fácil, né? E amar como Cristo amou, mais difícil ainda. Porém, é através do amor que nós seremos conhecidos também pelas outras pessoas, como nos identificando como os filhos, como servos, como alguém que tem uma vida diferente do mundo.
Eu sou separado, eu sou santo, eu sou separado. O mundo propõe o egoísmo, o mundo propõe o orgulho, o mundo propõe uma vida em que tudo gira em torno de mim. As Escrituras, né, nos ensinam a amar os outros como a nós mesmos, a amar os outros como Cristo nos amou e se entregou por nós. Eu acho que essa lição de se entregar por nós, né, como Cristo nos amou e se entregou por nós, é uma das mais difíceis de serem vividas. Mas nós precisamos procurar desenvolver esse amor. Não vamos dizer que chegaremos ao ponto dele, né? Nossa, eu tenho um amor tão sacrificial que eu sou capaz de morrer por alguém. Talvez a gente nunca consiga isso. Mas há algumas coisas que nós podemos sim fazer. Há algumas manifestações do amor de Deus que está em nós que podem e devem ser exteriorizadas. Devemos amar de coração, não apenas com palavras. Amar uns aos outros sinceramente, sem falsidade, sem mentira. Certo? Devemos buscar crescer em santificação e seguindo o amor. É o que diz Efésios, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio da junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Nós devemos então nos empenhar para amar. Como eu disse, não é fácil, mas nós podemos nos empenhar, nos esforçar para isso, certo? Nós que nascemos de novo, que recebemos a vida de Deus em nós, precisamos manifestar essa vida através do amor. Amém, amados? E aí, só para finalizar, a vida, a palavra de Deus, ela tem vida. A palavra de Deus, ela gera vida e ela sustenta a nossa vida espiritual. O Espírito produz o fruto do amor em nós, derramado continuamente. O amor de Deus no nosso coração. É dessa forma que o Espírito tem agido. É continuamente. Quanto mais cheios nós formos do Espírito de Deus, quanto mais cheios nós formos da palavra do Senhor, mais condições nós teremos de manifestar o amor de Deus às pessoas. Certo? A carta aos Gálatas, né, vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E na verdade, né, a grande verdade nas Escrituras é: aquele que não ama não conhece a Deus. Se você acha que ama, se você acha que conhece a Deus e não ama, você está equivocado. Então busquemos com todas as nossas forças, busquemos com toda a nossa energia a santificação, a separação do mundo. Busquemos aquilo que nos diferencia do padrão do mundo. E o que deve marcar, o que mais deve ser o diferencial da nossa conduta, ele é expresso através do amor, através de uma vida santa, através de uma vida pura. Se você amar, você vai evitar muita coisa negativa na sua vida. Se você amar o próximo, você vai evitar furar o olho dele. Se você amar sua esposa, você vai evitar entrar em contenda. Se filhos, vocês amarem seus pais, vocês vão evitar uma série de contrariedades. E isso é santificação. Isso é ser separado. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus conduza os nossos caminhos, os nossos passos, para que realmente sejamos santos. Para que realmente cheguemos à estatura de varão perfeitos. E que no final da nossa vida, a gente possa dizer: percorri um bom combate, combati um bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Amém? Mas a fé sem obras, ela é morta. Vamos exteriorizá-la através do amor. E que Deus nos abençoe. Tenha
Um excelente domingo no Senhor.